Olá, meu nome é Ricardo Souza e essa é a minha primeira aula sobre medidas de comprimento. Tá? Bom, nessa aula eu vou falar um pouco sobre o metro, que é a unidade fundamental, unidade padrão internacional hoje em dia, também conhecido como Sistema Internacional de Unidades, e vou falar um pouco dos múltiplos e dos submúltiplos, além de algumas transformações, usando essa tabelinha aqui que eu já vou explicar. Tá? Bom, existem várias unidades de medida, né? Existe, por exemplo, a polegada, existe a milha, milha marítima, milha terrestre, né? Mas o metro, ele foi colocado como uma unidade padrão, né? E uma das vantagens de se utilizar o metro é que os múltiplos e os submúltiplos são sempre múltiplos de 10 ou divisores de 10, né? É sempre que você multiplica por 10 ou divide por 10, você encontra ou um múltiplo ou um submúltiplo do metro. Então, isso facilita bastante as coisas. Tá? Ele usa um sistema de 0 a 100, né, ou de 0 a 10, se preferir. Né? Então, facilita bastante as contas. Tá? Então, de múltiplos, nós temos o quilômetro, que é 1000 metros, né? 1000 vezes 1 metro. Quilo significa 1000. Né? Então, 1000 metros. Hectômetro, que equivale a 100 metros, e decâmetro, que equivale a 10 metros. Então, hecto também significa 100 vezes, né? E deca significa 10, né? Ou seja, 100 vezes 1 metro e 10 vezes 1 metro. Agora, os submúltiplos, eles são o decímetro, o centímetro, que a gente está bastante habituado a usar, e o milímetro. Então, nesse caso, o decímetro ele corresponde a... Se você tem 1 metro e você dividi-lo em 10 partes iguais, então cada uma dessas partes equivale a 0,1 metro ou 1 decímetro. O centímetro, como o próprio nome diz, né, assim como o decímetro, né, ele significa 1/100º de 1 metro, a 100ª parte de 1 metro. O decímetro é a 10ª parte de 1 metro. Então, 1 centímetro é 1 metro dividido em 100 partes iguais. Você pega uma delas e você obtém 0,01 metro, ou 1 centímetro. E o milímetro, como o próprio nome também diz, né, vem de milésimo, né, nesse caso, é a milésima parte de 1 metro. Ou seja, você pega 1 metro, divide em 1000 partes iguais e você obtém 1 milímetro, ou 0,001 metro. Tá? Então, essa tabela ela serve para facilitar a conversão de uma unidade para outra unidade. Tanto faz se é de uma unidade múltiplo de metro para submúltiplo e vice-versa. Tá? Então, como exemplos, eu coloquei aqui 527 metros para entender como que funciona essa tabela. 527 metros, bom, já que tem minimetro, a última casa, que é o 7, você coloca exatamente embaixo do metro. Então, cada uma das colunas você vai preencher com o número correspondente. Então, o 7 vem aqui é a casa das dezenas, onde fica o 2, e a casa das centenas, onde fica o 5, de 527 metros. Então, aqui é só para entender como que funciona a colocação de um número. Agora, esse exemplo, 12,23 metros, né? Ou seja, são 12 metros e mais 0,23 metros. Então, se você colocar o 2, né, que é a última casa antes da vírgula, na coluna do metro, então o 1 tem que ficar uma casa à esquerda, que é de decâmetro. Ou seja, aqui tem 10 metros mais 2 metros, totalizando 12 metros, que é a parte inteira. E a parte decimal, depois da vírgula para a direita, 2 na casa do decímetro e 3 na casa do centímetro. Então, se a gente fosse ler usando duas medidas, né, o metro, a outra é centímetro, né? Ou seja, 12 metros e 23 centímetros, porque o 3 ele cai justamente na casa do centímetro. Se aqui tivesse o número 5, por exemplo, após o 3, então seria 12 metros, 235 milímetros. Tá? Mas você pode escrever dessa forma, tá? Que é o mais comum. E o terceiro exemplo, ele tem 35 milímetros. Como o 5 cai na casa do milímetro, então você tem que preencher da direita para a esquerda.
Aqui você coloca o 5 na casa de milímetros e o 3 uma casa à esquerda. Então o 3 está na casa de centímetros. Então você até poderia ler como 3 centímetros e 5 milímetros. Mas como foi dado tudo em milímetros, então significa 35 milímetros. E daí? Bom, e daí que se você quiser transformar e ler em metro, então as outras casas à esquerda você vai preenchendo com 0, porque já não tem nenhum número. Então aqui tem um 0, e na casa do metro você vai colocar o 0, porque você quer fazer isso se você quiser fazer a leitura dessa medida, essa transformação de milímetros para metros, né? Então significa que isso aqui é 0,035 metros. Por isso que a vírgula foi colocada aqui. Se você quiser se transformar de 35 milímetros para quilômetros, então esse 0, teria que vir até aqui. Então seria 0,00035 quilômetros. Então aqui nós temos exercícios de transformação, né? Então nós temos, letra A, transformar 17 centímetros em quilômetros. Então eu vou usar essa tabela aqui. Então vamos lá. Como termina em centímetros, então o 7 tem que estar na casa dos centímetros, tá? Então só relembrando, o metro ele vai na casa principal. Então você pode montar, é fácil de montar, né? Basta lembrar que os submúltiplos são décimos, centésimos e milésimos de um metro. Então é decímetro, centímetro e milímetro. E os múltiplos, aí eles são os nomes correspondentes. 10 vezes mais, 100 vezes mais e 1000 vezes mais, deca, hecto e quilo. Né? Todos eles terminando em metro. Decâmetro, hectômetro e quilômetro. Tá? Então o metro ele vai no meio. Tá? Então, para a direita, os submúltiplos. Decímetro, centímetro, milímetro. E para a esquerda, os múltiplos. Decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, se você quer transformar 17 centímetros para quilômetros, você quer colocar essa medida em quilômetros, então o 7 tem que estar no centímetro. Então, vamos lá. A coluna de centímetros está aqui, então aqui vai o 7. E a casa do 1, ele vai uma casa à esquerda, na casa dos decímetros. Tá? Então aqui tem a vírgula. Mas se você quiser transformar em quilômetros, essa vírgula vai ter que ir até a casa de quilômetros, que está aqui embaixo. Ó. Então as outras você vai preenchendo com zeros. E mais um 0 aqui. E aqui vem a vírgula. Então elimina essa vírgula de cá e ela vem para cá. Então a resposta é 0,00017 quilômetros. 0,3 zeros, 17 quilômetros. Então está aqui a transformação. Tá? Próximo exemplo. 4,075 quilômetros em centímetros. Então, o 4 está aqui. Vou colocar um pouquinho aqui para o lado, tá? Vírgula 0,75, né? Mas como o quilômetro é a medida desse número e a vírgula está após o 4, então o 4 é a parte de quilômetros. Ou seja, você tem 4 quilômetros inteiros. E o restante é a parte decimal do quilômetro, né? Como você quer transformar para centímetros, então o que vai acontecer? Essa vírgula ela tem que ir até a casa dos centímetros. Então, onde não tem nada preenchido, você coloca 0. Então, vai um 0 na casa dos decímetros e um 0 na casa dos centímetros. E essa vírgula a gente elimina e coloca ela aqui. Agora termina em centímetro, que é onde o exercício está pedindo para você colocar a unidade. Então, nós temos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, nós temos 407.500 centímetros. 407.500 centímetros. Essa é a medida
é a mesma distância, tá? Você tem 4,075 quilômetros ou 407.500 centímetros. É a mesma medida, só que aqui está em centímetros e aqui está em quilômetros, tá? O próximo exemplo, 1,25 decímetros, transformar em milímetros. Então, a vírgula está após o 1 e na casa dos decímetros. Então, é 1 decímetro inteiro e mais 0,25 decímetros, que a gente vai colocar à direita. Então, o decímetros está aqui, ó, à direita do metro. E aqui temos a vírgula. Então, é 2 e 5 para cá, e a vírgula após o 1. Então, nós temos 1 decímetro e 0,25 decímetros que estão à direita. Mas como a gente quer em milímetros, então a gente tira essa vírgula daqui e coloca ela na casa dos milímetros. Então, lendo esse número agora, 125 milímetros. Próximo exemplo, nós temos 4 milímetros para transformar em metros. Então, o 4 na casa dos milímetros, que é a última da direita. Então, a vírgula está aqui. Como a gente quer transformar para metro, então a gente tem que colocar 1, 2, 3 casas precisam ser preenchidas. Como não tem nada, a gente preenche com zeros. E a vírgula que está aqui no 4, ela some daqui e vem para a casa de metros, né? Que é onde a gente pretende saber como é que se lê. Transformar. Então, nós temos 0,004 metros. Que é a mesma coisa que 4 milímetros, né? 4 milímetros inteiro. Então, em metro fica esse número decimal, 0,004. Ou seja, isso aqui é lido como 4 milésimos. 4 milésimos de quê? De 1 metro. Ou seja, 4 milímetros. Tá? 4 milésimos de 1 metro, 4 milímetros. Próximo exemplo, 16 hectômetros para transformar em centímetros. Então, como 6 é onde termina um número, está na casa dos hectômetros, hectômetro está aqui. Então, nós temos 6 aqui e 1 à esquerda, né? Então, eu vou colocar um pouco aqui que está apertado. E a vírgula vem na casa dos hectômetros. Como a gente quer transformar para centímetros, então a gente tem que preencher com zeros até chegar na casa dos centímetros. Até a coluna dos centímetros, que é aqui, ó. Então, nós temos 16 seguidos de mais 4 zeros após a vírgula. A gente elimina a vírgula daqui e transfere ela para a coluna dos centímetros, né? Que é o objetivo aqui da transformação. Então, nós temos como resposta, vamos lá, 1, 2, 3, pontinho, 160 mil. Então, 16 hectômetros, ao ser transformados em centímetros, equivalem a 160 mil centímetros, tá? Então, lembra que a distância é a mesma, tá? Quando você pega uma régua, por exemplo, como essa, que tem 15 centímetros, bom, entre o 0 e 1 tem 10 subdivisões, que são as subdivisões de milímetros, né? Bom, você vê que ela tem de 0 a 15, 15 centímetros. Mas se você contar em milímetros, aqui equivale a 150 milímetros. Mas o tamanho não muda, é o mesmo. Então, não importa a unidade de medida, o tamanho será o mesmo quando você faz a conversão corretamente, tá? Isso é preciso que fique bem claro. Seja uma régua, ou seja uma distância maior, que só pode ser medida com uma trena ou até com um aparelho a laser, alguma coisa que utilize uma escala bem maior, tá bom? De quilômetros. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou colocar mais alguma continuação sobre esse assunto, tá? De conversões. E se você gostou, deixa um like e também faça inscrição, inscreva-se no canal, que sempre que eu colocar vídeos novos, você vai ficar sabendo de antemão aquilo que já foi publicado. Tá bom? Tchau!